Primeira fase, parte 2: Desinfecção. Ficamos esperando agora num galpão que forma a antessala da desinfecção. A SS vem com cobertores sobre os quais devem ser jogadas posses pessoais, todos os alimentos enlatados, todos os relógios e todas as joias. Para a diversão dos prisioneiros antigos que colaboram, ainda há entre nós alguns ingênuos que se arriscam a perguntar se não se poderia ficar ao menos com uma aliança, um medalhão, um talismã, alguma lembrança. Ninguém ainda consegue acreditar que de fato tiram literalmente tudo da gente. Procuro conquistar a confiança de um dos prisioneiros antigos. Aproximo-me dele com cuidado. Mostro um rolo de papel no bolso interno da minha capa e digo: olha aqui, tenho comigo um manuscrito científico a ser publicado. Já sei o que vais dizer, já sei. Escapar com vida, salvar a vida nua e crua é tudo. É o máximo que se pode pedir do destino. Mas eu não posso largar isso. Eu tenho essa mania de grandeza e quero mais. Quero ficar com esse manuscrito, preservá-lo de alguma forma. Ele contém a obra da minha vida, compreende? Ele começa a entender, sim, começa a sorrir com todo o rosto, primeiro compassivo, depois como se fosse até divertido. Fica de olhar zombeteiro e gozador até botar uma careta e gritar comigo, liquidando a minha pergunta com uma única palavra. Aquela palavra que desde então sempre ouviria como a mais usada no vocabulário do prisioneiro no campo de concentração. Merda. Aí percebo em que pé estão as coisas. Faço aquilo que representa o ápice de toda essa primeira fase de reações psicológicas. Dou por encerrada minha vida até ali. De repente, surge uma movimentação no grupo de companheiros do transporte, parados, pálidos de medo, discutindo desorientados. Mais uma vez, os comandos gritados com voz rouca, todos são tocados na corrida e aos empurrões para dentro da antessala propriamente dita do banho. Estamos num galpão grande em cujo centro um homem da SS aguarda até que nosso grupo esteja completo. Então começa. Dou 2 minutos, estou olhando para o meu relógio. Dentro de 2 minutos vocês têm que estar completamente nus. Atirem tudo no chão, não podem levar nada, exceto sapatos, cintos ou suspensórios. Um par de óculos e no máximo o bragueiro de quem tem hérnia. Vou cronometrar aqui. 2 minutos, já! Com uma pressa incrível, o pessoal arranca a roupa do corpo. À medida em que o tempo vai se esgotando, forçam a roupa, correias, cintos e se despem cada vez mais nervosos e desesperados. Súbito, os primeiros estalos. Sobre os corpos nus descem chicotes. Somos levados para outra sala. Então nos raspa um pelo de cima a baixo. Não somente da cabeça, não fica um pelo no corpo inteiro. Dali somos tocados para dentro de chuveiros. Entramos mais uma vez em fila. Um prisioneiro mal reconhece o outro. Mas é com grande alívio e alegria que alguns constatam que dos chuveiros realmente sai água. O que resta? A existência nua e crua. Enquanto ainda esperamos pelo chuveiro, experimentamos integralmente a nudez. Agora nada mais temos senão este nosso corpo nu, sem nenhum cabelo. Nada possuímos a não ser, literalmente, nossa existência nua e crua, que restou em comum com nossa vida de antes. Para mim, por exemplo, ficaram os óculos e o cinto. Este, entretanto, teria que ser dado em troca de um pedaço de pão mais tarde. Para quem usasse bragueiro, ainda houve uma pequena surpresa especial à noite. O encarregado do nosso barracão pronunciou uma saudação, da qual deu a palavra de honra, de quem tivesse costurado dólares ou metal precioso em seu bragueiro, seria enforcado por ele pessoalmente, apontando ali com um dedo. Com muito orgulho, declarou ter esse direito como encarregado do grupo e segundo o regulamento daquele campo. Os sapatos com os quais em princípio podíamos ficar foram um capítulo à parte. Calçados de relativa qualidade acabavam sendo tirados da gente, recebendo-se em troca um par que já não servia. Deram-se mal aqueles que seguiram um conselho, aparentemente bem intencionado, dos prisioneiros veteranos na guarda da antessala.
de cortar o cano alto de suas elegantes botas e disfarçar esse ato de sabotagem passando sabão no corte. A SS parecia estar esperando justamente por isso e mandou que todos se apresentassem para a vistoria dos sapatos. Quem entrasse em suspeita de ter cortado o cano da sua bota era obrigado a entrar num pequeno quarto. Pouco depois se ouviam os estalos do açoite e os berros dos recém-torturados. As primeiras reações. Desfez-se assim, uma após outra, qualquer ilusão que alguém do grupo eventualmente ainda estivesse nutrindo. A maioria de nós agora é tomada de algo inesperado: humor negro. Sabemos que nada mais temos a perder a não ser uma vida ridiculamente nua. Debaixo do chuveiro, fazemos comentários engraçados que pretendem ser gracejos. Em atitude meio forçada, cada qual se diverte primeiro consigo mesmo, depois também com os outros. Afinal, do chuveiro realmente sai água. Além do humor negro, aparece ainda outra sensação, uma curiosidade. Conheço essa reação numa outra área como atitude básica em situações especiais da vida. Sempre que eu estava em perigo de vida em ocasiões anteriores, por exemplo, em quedas, escalando uma montanha, das quais eu me saí bem, tive, durante frações de segundos, a mesma atitude frente ao que repentinamente estava sucedendo: curiosidade, vontade de saber se eu escaparia com vida ou não, com uma fratura na base do crânio ou em outro lugar. Também em Auschwitz, dominava esse espírito de curiosidade praticamente fria, que distancia as pessoas do seu mundo, fazendo-as encará-lo com objetividade. Com a atitude de observar e esperar, a alma retrai-se e procura salvar-se para outro lugar. Estávamos curiosos por saber o que aconteceria agora e quais seriam as consequências. Por exemplo, as consequências de se ficar completamente nu, molhado, ao ar livre no frio do outono avançado. Nos dias seguintes, a curiosidade cedeu lugar à surpresa. Surpresa, por exemplo, de não se pegar um resfriado. São muitas as surpresas triviais que ainda aguardam o prisioneiro recém-chegado. Quem é ligado à medicina aprende sobretudo uma coisa: os compêndios mentem. Em algum livro de estudo constava que a pessoa não consegue aguentar mais que determinado número de horas sem dormir. Trata-se de concepção totalmente errada. Eu mesmo tinha a convicção de que havia certas coisas que eu simplesmente não conseguiria fazer ou deixar de fazer. Não poderia dormir caso não conseguia viver sem. Bom, na primeira noite em Auschwitz, dormi em biliches de 3 andares e em cada andar, medindo mais ou menos 2 por 2,5, dormiram 9 pessoas. Em cima de tábua nua. Para cobrir-se, havia 2 cobertores para cada andar. Isso é, para 9 pessoas, 2 cobertores. Naturalmente, só podíamos nos deitar de lado, apertados e forçados um contra o outro. O que, por outro lado, face ao frio, não deixava de ter suas vantagens. Não era permitido levar sapatos para os beliches. Em grave infração do código, um ou outro os usava à guisa de travesseiro, mesmo estando completamente lameados. No mais, nada nos restava senão apoiar a cabeça sobre o braço esticado para cima, mesmo que quase o destroncasse. Mas o sono leva consigo o estado consciente, eliminando também o dolorido da posição. Outras coisas surpreendentes que se consegue fazer: passar meses ou até anos no campo de concentração sem escovar os dentes e, mesmo assim, ter uma gengiva em estado melhor do que em épocas de alimentação sadia, apesar da considerável deficiência de vitaminas. Ou usar a mesma camisa durante metade de um ano, até ela ficar completamente irreconhecível. Não poder lavar-se de forma alguma durante dias, nem mesmo parcialmente, por estar congelada a água nos canos do lavatório. Não ficar com pus nas mãos feridas e sujas de trabalhar na terra. Claro, enquanto não houvesse sintomas de congelamento. Uma pessoa de sono leve, que costumava acordar com o menor ruído do quarto ao lado, aperta-se agora contra um companheiro que ronca a plenos pulmões, a poucos centímetros de ser ouvido, e consegue cair em sono profundo logo depois de se deitar. Então nos dávamos conta da verdade daquela frase de Dostoiévski:
que define o ser humano como ser que a tudo se habitua. Podem nos perguntar: nós sabemos dizer até que ponto é verdade que a pessoa a tudo se acostuma sem dúvida, mas ninguém pergunte de que modo. Ir para o fio? A nossa investigação psicológica, no entanto, ainda não está terminada. Tampouco nós, prisioneiros, já atingiríamos esse ponto no curso dos eventos. Estávamos ainda na primeira fase da reação psicológica. Face à situação sem saída, ao perigo de morte, a nos espreitar a cada dia, a cada hora, a cada minuto, face à proximidade da morte de outros, da maioria, era natural que quase todos pensassem em suicídio, mesmo que apenas por um momento. Em virtude de minha ideologia básica, que se esclarecerá mais adiante, na primeira noite em Auschwitz, pouco antes de adormecer, fiz a mim mesma a promessa, uma mão apertando a outra, de não ir para o fio. Essa expressão corrente no campo designava um método usual de suicídio: tocar no arame farpado, eletrificado em alta tensão. Tomar a decisão negativa de não ir para o fio não era difícil. Afinal de contas, a tentativa de suicídio não fazia muito sentido. O mero cálculo de probabilidade, a expectativa de vida, estatística, praticamente excluía o prisioneiro comum do minguado percentual daqueles que ainda sobreviveriam às seleções vindouras, dos mais diversos tipos. Em Auschwitz, o internado em estado de choque não tem medo algum da morte. Nos primeiros dias de sua estadia, a câmara de gás nem de longe representa um horror. Para ele, a câmara de gás é algo que o poupa de cometer suicídio. A julgar por repetidas manifestações de companheiros, o choque da recepção não chegou a me abater muito. Isso eu admito. Mesmo assim, somente pude dar um sorriso sincero quando, na manhã após a primeira noite em Auschwitz, sucedeu o que eu vou contar agora. Durante o período em que era proibido sair da barraca sem incumbência expressa, um conhecido colega que chegara a Auschwitz semanas antes de nós infiltrou-se em nossa barraca. Queria tranquilizar-nos, dar esclarecimento e consolo. Magro a ponto de não reconhecermos logo, mas mostrando-se bem disposto e despreocupado, forneceu-nos algumas dicas. Não tenham medo, não se preocupem com as seleções. Médicos têm mais chance com o M, que era o médico-chefe da SS. Não era verdade, porém, não quero entrar no mérito da questão, nem quão diabólica era a aparência do mencionado médico. O médico do bloco, prisioneiro como nós, homem de uns 60 anos, contou-nos que implorou ao Dr. M que poupasse seu filho destinado à câmara de gás. O Dr. M, entretanto, lhe negou fria e terminantemente. Só aconselho e peço uma coisa. Vocês têm que fazer a barba todos os dias, seja de que jeito for. Nem que seja com um caco de vidro. Mesmo que vocês tenham que sacrificar o último pedaço de pão para que alguém faça a sua barba. Vocês, então, parecem mais jovens. O rosto fica mais rosado depois de raspado. Não fiquem doentes de jeito nenhum, nem com aparência de doentes. Se vocês querem continuar com vida, só há um jeito: dar a impressão de serem capazes de trabalhar. Basta alguém ficar mancando por qualquer ferimento banal ou quando o sapato está apertado. Se a SS vê alguém nesse estado, convoca-o com um aceno e no dia seguinte é certo que ele vai para a câmara de gás. Sabem o que nós chamamos de muçulmano? Uma triste figura, um decrépito de jeito adoentado, magro, que não aguenta mais trabalho pesado. Mais cedo ou mais tarde, geralmente bem cedo, todo muçulmano acaba na câmara de gás. Por isso eu repito, vocês têm que fazer a barba, têm que andar com compostura. Então não precisam ter medo da câmara. Assim como vocês estão parados na minha frente, mesmo com 24 horas de vida no campo, vocês todos não precisam ter medo algum da câmara de gás, exceto talvez um, você, e apontou para mim. Você não vai ficar bravo comigo, não é? Mas eu digo isso abertamente para vocês. Só mesmo ele, talvez, e acenou com a cabeça mais uma vez na minha direção. Dentre vocês todos, só ele entra em cogitação na próxima seleção. Portanto, vocês devem ficar tranquilos. Eu juro que naquela ocasião dei um sorriso. Estou convicto de que qualquer outro na minha situação e naquele dia
Não teria reagido de outra forma. Gotthold Ephraim Lessing foi quem disse uma vez: quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. Ora, uma situação anormal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Também, como psiquiatras, esperamos que uma pessoa, quanto mais normal for, reaja de modo mais anormal ao fato de ter caído numa situação anormal, como seja, de ter sido internada num manicômio. Também um prisioneiro, ao ser internado num campo de concentração, demonstra um estado de espírito anormal, embora não deixe de ser uma reação psicológica natural e, conforme ainda se mostrará, típica daquela circunstância.